Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, onde você encontra muitas reflexões sobre o bom viver, sobre o viver com consciência, sobre o viver fazendo escolhas que possam lhe fortalecer, tornar sua vida mais alegre, mais feliz. Essa é a nossa intenção, nossa disposição. Esse é o meu exercício pessoal. O meu exercício pessoal é acordar todo dia com a disposição de olhar para a vida com os olhos novos, olhos de bebê, olhos de quem está descobrindo o mundo, a vida, olhos de quem está disposto a experimentar o novo, a viver o que nunca se viveu. Porque se a gente tiver essa disposição, todo dia será um dia novo. Um dia, a vida nunca tem tédio. Para mim, a vida é sempre uma grande aventura. Quando eu era adolescente, eu até brincava, eu cantava aquela música. Eu sinto tédio, tédio é o meu drama e um dia eu me atiro desse prédio. Eita, tô fora do tom, mas é uma música, se eu não me engano, dos Titãs, né? Que eu sentia muito tédio porque eu achava que a vida era uma coisa só. Todo dia era a mesma coisa. Hoje eu caminhei bastante na minha compreensão, no meu exercício de saber viver, né? Do aprendizado de viver, de desfrutar a vida. E aí hoje cada dia é uma aventura saborosa. Saborosa, eu saborei. Olha quem está aqui. Esse aqui é do meu vizinho. Ela se chama. Olha, Tapioca. Tapioca é o nome dela. Ele é gostosa demais. Então, gente, eu quero falar com vocês hoje exatamente. Eu já falei em alguns outros vídeos, mas esse tema é um tema tão importante. Mas eu vejo que eu trabalho com ele em sala de aula muitas vezes e vejo que ele se perde na confusão das nossas distrações, na confusão das nossas ambições para quem tem ambições. Na verdade, todo mundo vai ter suas ambições. Alguns têm ambições financeiras, outros têm ambições intelectuais, outros têm ambições afetivas de ter relacionamentos. Toda vez que a gente quer, que a gente deseja alguma coisa, a gente está tendo uma ambição, né? A qualidade dessa ambição, inclusive tem a ambição espiritual, a ambição de ser melhor, a ambição de cada dia viver segundo as leis universais, as leis da natureza, as leis de Deus. Essa também é uma ambição. Inclusive o próprio Buda diz, qualquer desejo, inclusive o desejo de se iluminar é um desejo que deve ser de alguma forma transcendido. A gente só pode se iluminar, segundo o Buda, quando a gente transcende esses desejos. Mas a gente ainda não está aí, né, gente? A gente ainda está nos desejos e é muito importante reconhecer em qual parte da caminhada eu estou. Para a gente não estar aí fantasiando, eu já convivi muito em grupos espiritualistas, né? E às vezes as pessoas começam a estudar os ensinamentos de Buda, daqui a pouco estão se achando o próprio Buda. Começam a estudar os ensinamentos de Jesus, daqui a pouco já estão se achando o próprio Jesus. Olha, gente, a gente ainda tem uns passinhos, pelo menos eu tenho. Eu tenho uma boa caminhada para trilhar até chegar o aprendizado, a capacidade de amar que Jesus expressou quando esteve aqui na Terra. Não é verdade? Eu sei de mim. E tem algumas tarefinhas para a gente fazer antes, né? Para poder a gente acabar esse aprendizado, a gente tem algumas tarefas a fazer, a concluir. E uma delas, gente, é assim, ter consciência, ter clareza do porquê eu estou viva. O porquê, o que mantém a minha vida. Eu até fiz um vídeo pequenininho agora aí. Por que você está viva? Por que você está vivo? Se pergunte isso todos os dias. Gurdjieff, que era um pensador, uma pessoa um cara muito interessante, que ele propôs um caminho de autoconhecimento chamado o quarto caminho. Ele dizia que você tem que se perguntar o tempo todo: eu estou dormindo ou estou acordada? É mais ou menos a pergunta que eu estou propondo hoje para vocês. O porquê eu estou viva? Por que eu estou vivo? O que é que eu quero hoje respirando? Quais as minhas ambições? Como eu disse no início da minha fala, são ambições
financeiras, afetivas, intelectuais, espirituais. Não importa, não qualifique uma como mais importante que a outra. Não categorize, não coloque rótulos. Apenas faça essa pergunta de uma maneira despretensiosa, realmente querendo escutar o que a sua consciência quer lhe dizer. Porque, gente, muitas vezes eu vejo que nós nos atrapalhamos quando a gente pensa, né? A gente está passando por um momento difícil. Eu vou dar um exemplo, eu mesma já passei por momentos difíceis em que no sofrimento a gente busca ajuda espiritual. Aí, nessa busca dessa ajuda, a gente acaba achando que a minha ambição, eu acabava achando que a minha ambição era, a principal ambição, que também é, né? Era do ponto de vista, na dimensão espiritual. Eu pulava etapas, eu pulava as ambições que eu tinha, as ambições financeiras, afetivas, pulava no sentido de não deixar de olhar. Toda vez que a gente deixa de ver o que precisa ser visto, né, a gente começa a fantasiar. E aí a gente começa a desorganizar a nossa vida. Por isso, eu tenho que ter consciência a cada momento do que é real para mim. Se a minha ambição ainda é financeira, não tem problema, gente. E é uma etapa da sua vida, é uma etapa do seu processo evolutivo. Olhe para essa ambição. Reconheça essa ambição. Não fique divagando, né, na espiritualidade, na religião e querendo ser Buda sem si. Não, reconheça em qual lugar, em qual etapa do caminho evolutivo você está. Não tem nada errado nem certo, é apenas uma etapa. Você já pensou, se você ficar comparando um estudante que está na alfabetização, no jardim da infância, com alguém que já está fazendo a graduação, doutorado, pós-doutorado? Não tem lógica, porque a criança que está no seu processo de desenvolvimento infantil, ela está precisando aprender o quê? A ler, a escrever, a somar, a subtrair, está precisando, ainda está nesse aprendizado. Ela está o quê? Aprendendo o que é necessário para ela viver nesse mundo, né? Para o seu desenvolvimento é necessário esses aprendizados. Agora veja o que é que a gente faz. A gente, muitas vezes, está no processo de aprender a lidar com o dinheiro, aprender a cuidar de si financeiramente, a gerir seu patrimônio, a gerir aqueles bens que Deus está colocando na sua mão para olhar, para ver como é que você faz, como é que você lida, se você se apega, se você cuida sem se apegar. Tem uma série de aprendizados. Se você usa para o bem de todos, se usa só para o seu bem individual. Então, tudo o que acontece, a vida está trazendo para você aprender. Então, se você está nessa etapa do caminho de aprender a lidar com o financeiro e estiver negligenciando isso, né? Quem está acompanhando o canal sabe que eu, há bem pouco tempo, reconheci que estava negligenciando, inclusive fiz dívidas, tomei consciência ano passado e estou gradativamente resolvendo. Já dei passos, viu, gente? Já comecei a resolver graças à ajuda dos meus amparadores, à ajuda da força, inclusive, de vocês que acompanham esse canal, porque é uma força também. Então, eu preciso olhar para essa ambição, eu precisei olhar para a minha ambição financeira, que me levou a fazer dívidas, para poder tratar dessa ambição, gente. Porque se eu ficar só rezando, né, só pedindo a Deus a orientação, sem olhar para a realidade, sem olhar para a razão, porque eu fiz minhas dívidas, eu não vou resolver o que eu preciso resolver. Eu só posso resolver algo se eu tiver coragem de olhar e assumir o que eu tenho para fazer. Então, esse processo de olhar, de reconhecer, se eu não estiver olhando para o que eu preciso olhar, eu vou me distrair, que foi o que eu fiz. Eu me distraí com muitas coisas. Eu me distraí com muitas, até com a espiritualidade, com relações afetivas, com brincadeiras, com prazeres diversos, e a coisa foi aumentando como uma bola de neve. Essa bola de neve me levou para vários problemas, inclusive de chegar cada fim de mês, cada início de mês, quando eu ia pagar minhas contas, cadê?
Aí vem a angústia, aí vem o sentimento é assim, de se sentir errada, culpada. A palavra é essa, de sentir culpa de ter feito isso comigo mesma, de ter feito esse desmantelo na minha vida. Mas tudo isso por quê? Por confusão, por não ter coragem de olhar para as minhas ambições, por não ter coragem de olhar em qual etapa do caminho eu estava, quais os aprendizados do dia de hoje. Então, por que eu vivo hoje? Eu vou terminar esse vídeo para vocês, né? E sugerindo, já sugeri no início do vídeo a pergunta, que vocês façam essa pergunta. Por que você vive hoje? Eu vou responder por que eu vivo hoje. Eu estou vivendo hoje, a prioridade do dia de hoje é organizar a minha questão financeira e depois outras questões que eu desorganizei. Então, é organizando, é colocando cada coisa no seu lugar que eu vou ter como viver uma vida boa. Olhar para cada coisa, usar cada coisa em benefício meu e do próximo e dispensando as coisas que não precisam, ou seja, separando o joio do trigo. Então, eu sugiro a vocês que, como eu fiz ano passado, se pergunte todos os dias por que eu vivo hoje, qual a minha prioridade hoje. Eu estou me arrumando a minha casa financeira. Isso é o que me move no dia de hoje. Arrumar minha casa financeira. Gente, eu sempre termino o vídeo pedindo a vocês que compartilhem esses temas. Se vocês acham que está sendo bom para vocês, compartilhem nas redes sociais. Dê um like aí para a gente incentivar, saber que a gente está no caminho. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. E acione no sininho para receber as notificações de nossos vídeos. Beijo grande, obrigada e até amanhã ou até mais tarde. Fique com Deus.